E o nosso convidado de hoje é o Padre Cláudio Fernandes, ele que é vigário do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Monte Castelo, mas que durante 8 anos esteve à frente também do Cantinho do Céu. E nosso bate-papo vai ser sobre o trabalho que ele realiza enquanto sacerdote e também do trabalho que faz junto à comunidade. Padre Cláudio, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu estou satisfeito pelo convite, eu já te acompanho nas redes sociais e me sinto extremamente privilegiado em poder estar participando do teu programa. Padre, já são 17 anos como sacerdote. E como é evangelizar hoje nos dias em que a gente vive de certa forma e que até os próprios padres falam uma certa tribulação? Eu acho que é um grande desafio. A nossa sociedade está vivendo um momento bem conturbado em relação à tolerância, principalmente do que se trata de experiência de fé. Então eu acredito que hoje evangelizar é tentar conscientizar as pessoas a viver a essa virtude da tolerância, a gente se respeitar, a gente poder conversar e sobretudo propor um mundo onde existe espaço para todas as pessoas em relação à fé, em relação à política, em relação a pontos de vista, mas tudo isso dentro de um espaço de convivência, com respeito, e acho que a proposta da religião passa também por aí. Nós que somos cristãos evangelizamos também dessa forma. E como profetizar essa fé? Pois é, a fé é resultado de um encontro pessoal com Cristo. Quando a gente fala desse encontro pessoal, nós estamos falando de uma pessoa muito concreta. Então, para a gente evangelizar nos dias atuais significa propor o comportamento de Cristo. Quando eu falo de encontro, eu estou falando de uma experiência que me leva a transformar o mundo pelas minhas atitudes. Então, hoje, profetizar significa, dentro da minha casa, eu espalhar uma mensagem de amor, de conversa, de lealdade, de cordialidade, de eu levar para o meu trabalho também esse testemunho que a gente pode conviver e conviver melhor. Então, passando sempre essa mensagem do amor, do respeito, da tolerância, que isso são extremamente significativas na vida de Jesus. É testemunhar de maneira concreta e de maneira comportamental o que a fé conseguiu me atingir enquanto experiência de vida. Agora, dá para seguir os passos de Jesus, sendo que nós somos pessoas assim tão pecadoras? Claro que sim. Seguir Jesus Cristo não significa que eu seja impecável, significa que eu faço um caminho. Nesse caminho vai acontecer vitórias, vai acontecer fracassos, vai acontecer encontros, desencontros, às vezes luzes, às vezes trevas, mas eu vou caminhando, eu vou percorrendo, e nesse caminho eu vou me fortalecendo, e cada vez mais ficando mais próximo do coração de Deus e pecando menos. Mas o pecado ele vai fazer parte da nossa caminhada, mas nós vamos sempre lutar num combate, numa luta espiritual, percebendo quais são os nossos valores e diminuindo cada vez mais essa tendência de querer pecar. Agora, o que é o pecado? O pecado significa se distanciar de Deus. E se distanciando de Deus, a gente se distancia dos outros. E se distanciando dos outros, a gente se distancia de si mesmo. E quando acontece desencontro, acontece uma desarmonia, ou seja, eu não sou mais capaz de conviver com os outros, eu não sou mais capaz de estabelecer um processo de convivência, de dialogar. Então o pecado significa essa falta de ligação da minha pessoa com Deus, com os outros e comigo mesmo, com a natureza. Eu fico distante de tudo e acabo às vezes gerando violência, complicações, uma convivência pesada. Significa de fato essa opção que quebra uma comunhão, e a graça é justamente o contrário. A partir do momento que eu entro em comunhão com Deus, eu resgato no meu coração essa vontade de, mesmo com as dificuldades, de restabelecer um processo de convivência, de paz e sobretudo de muita fraternidade. Padre Cláudio, a Bíblia diz que nós em casa podemos ter essa comunhão com Deus, tirar um momento para conversar com Ele, mas como é que a gente pode fazer isso? É claro que nós podemos. Tem até uma passagem na Bíblia, no Evangelho de João, onde Jesus fala que os verdadeiros adoradores irão adorar em espírito e verdade. A nossa fé, ela tem uma dupla dimensão. Ela tem uma fé onde eu posso fazer o cultivo da minha espiritualidade de maneira individual. Quando tu quiseres rezar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza em segredo, que o Pai sabe perfeitamente o que tu estás sentindo. Mas a fé também ela tem uma outra dimensão, a dimensão comunitária. Eu preciso, em algum determinado momento, procurar algum tipo de grupo para eu poder partilhar essa experiência de fé. E aqui está o grande desafio. Cultivar a fé sozinho é fácil, porque eu não tenho um confronto.
cultivar a fé em grupo, que é o grande desafio, porque eu no confronto eu sou chamado a praticar a caridade, eu sou chamado a praticar a tolerância, eu tenho que morrer para mim mesmo, eu tenho que viver os sacrifícios para poder estabelecer um processo de convivência. Então a fé, ela tem essas duas dimensões. Eu posso cultivá-la individualmente, mas chega um determinado momento que eu tenho que partilhar, eu tenho que fazer a fé de maneira mais concreta, ir ao encontro das pessoas e ver o que eles estão necessitando. E aí nós fazemos uma experiência de fé. Ser padre é uma vocação? É uma vocação, com certeza. Uma vocação que exige da nossa pessoa uma resposta de amor, uma resposta de fidelidade. É uma vocação que significa sinalizar para o mundo que as coisas de Deus, os valores e, sobretudo, esses valores eternos, eles estão muito presentes na nossa vida e que nós somos convidados a sinalizar através da nossa prática, da nossa fala e, sobretudo, do nosso testemunho. Então, para mim, é uma vocação atualíssima, onde eu sou convidado a manifestar para o mundo que a proposta de abraçar o Cristo e a vida cristã é muito atual e que sempre sinaliza para a experiência do amor. Quando foi que o senhor descobriu essa vocação para o sacerdócio? Olha, eu tinha 14 para 15 anos de idade e aí chegava perto do final do ensino médio e eu precisava escolher um tipo de vocação, para onde eu iria. A primeira proposta era estudar Direito. Eu tinha um irmão que era advogado, que saiu da minha cidade, Pinaré-Mirim, e foi morar no Rio de Janeiro. E fez muito sucesso porque ele estudou Direito lá e conseguiu uma boa ascensão social. Então eu ficava pensando, quando eu terminar o ensino médio, eu vou querer ser advogado. Só que eu fiz uma experiência com um grupo de jovens e fiquei pensando, bem que eu poderia doar a minha vida para Deus e para a humanidade, sendo um profeta do amor. Eu quero entregar a minha vida colaborando para a sociedade e espalhando para o mundo que nós precisamos vivenciar valores mais profundos e que nos levem mais para próximo de Deus e para próximo do irmão. Então eu encontrei na vida sacerdotal esse tipo de vocação. Eu respondi a Deus e isso me trouxe uma grande felicidade. Foi uma construção. Eu passei 10 anos no seminário pensando, rezando, até onde eu cheguei a um determinado momento e falei, sim, é essa vocação que eu quero. É aqui que eu me sinto feliz e realizado. E assim aconteceu. Padre, como é administrar os conflitos assim pessoais que surgem no dia a dia, já que o senhor também é um ser humano? Exato, né? A gente utiliza do recurso da fé, mas sobretudo do recurso do autoconhecimento. Eu acho que para a gente poder administrar conflito, nós vamos ter que fazer um mergulho na gente mesmo, para poder conhecer qual é o nosso temperamento, qual é o nosso jeito de ser e por que às vezes eu tenho dificuldade em administrar os meus conflitos. Eu tenho que fazer um mergulho pessoal para tentar descobrir no dia a dia o meu jeito de ser e por que às vezes eu me sinto tão incomodado. Às vezes tem coisas a ver com a nossa história pessoal, com a nossa infância. Então eu tenho que utilizar de todos os recursos. Eu utilizo a fé, a psicologia, a oração, a meditação, junto tudo isso e tento ficar bem para eu poder administrar os meus conflitos pessoais e que isso também não envolva e nem interrompa e influencie onde quer que eu esteja trabalhando. O senhor falou em fé, e o que vem ser a fé? Tem uma frase que eu gosto muito, eu acho muito interessante, é de um poeta chamado Tagore. Ele fala que a fé é um pássaro que canta ainda quando é madrugada e quando a noite não terminou. Para mim, a fé significa a experiência de um canto onde nós anunciamos algo positivo, algo bom, mas a gente não consegue ainda ver toda essa realidade. Para mim, é uma expressão do amor de Deus que passa pelo nosso coração e uma resposta minha, para poder tentar, através dela, dar respostas ao mundo, através dos nossos problemas, mas, sobretudo, para mim, a fé significa aderir a uma proposta e uma pessoa concreta. No caso, nós somos cristãos, então aderir à proposta de Jesus é confessar que Ele é o Senhor das nossas vidas e, a partir dessa experiência com Ele, a gente se tornar uma pessoa melhor para poder servir melhor os nossos irmãos e construir um mundo onde a gente possa dizer mais habitável. Padre Cláudio, durante muitos anos o senhor trabalhou na formação de jovens, né, no seminário, para se tornar futuros padres. Como é que esses jovens processam a sua fé, professam a fé, já que estão envolvidos por muitas ações que vêm do mundo? Exato. A maneira que eles professam a sua fé
é dando uma resposta positiva a Deus e ao mundo. Cada jovem tem uma história vocacional muito singular, muito específica. Tem jovens que se sentem atraídos para poder entrar nesse tipo de vocação porque eles sentem uma grande vontade de evangelizar. Tem outros que sentem um tipo de vocação para poder ficar mais na oração, às vezes uma vocação mais monástica. Tem outros que sentem um grande impulso missionário, que querem fazer uma evangelização em lugares bem distantes e acabam assumindo esse tipo de vocação. A vocação é um chamado que cada um, de maneira muito singular, vai dar a sua resposta e nessa resposta tentar corresponder ao amor de Deus. Então a gente percebe que mesmo com um mundo tão conturbado, tão difícil, graças a Deus ainda jovens se sentem sensibilizados em querer corresponder para o mundo através da sua vida, dando testemunha do amor e consegue colocar a sua vida dentro de uma causa. Entram para o seminário, fazem um tempo de formação e depois são ordenados ou consagrados religiosos. Temos muitos jovens que serão ordenados padres agora este ano? Nós temos na nossa congregação vários jovens que estão fazendo um processo. Nós vamos ter uma ordenação esse ano na cidade de Santa Inês de um jovem que está em Taubaté se preparando. Ele está estudando teologia e no final do ano nós vamos ter essa ordenação. Graças a Deus, quase todos os anos nós temos uma ou duas vocações para serem ordenadas, mas é um trabalho a longo prazo. Hoje o jovem, quando entra na nossa congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, ele tem um tempo de preparação de 12 anos. Ele estuda filosofia, ele estuda teologia, ele tem um tempo de estágio, ou seja, uma formação consistente onde a gente percebe que tem uma boa preparação para ele poder tentar corresponder a essas expectativas que às vezes o mundo gera em relação à nossa pessoa. A missão é árdua? É uma missão árdua, mas uma missão bela e apaixonante. E só fica mesmo quem tem um grande amor. Então, para mim, a nossa vocação é uma expressão do amor de Deus que a gente sente no nosso coração e tem vontade de espalhar para o mundo inteiro para poder dizer que, apesar de um mundo tão difícil, o amor ainda vence, a cumplicidade e a reciprocidade do amor de Deus passa por nós e pode atingir e transformar as pessoas. A sua nova missão é estar hoje como vigário aqui do Santuário da Nossa Senhora da Conceição. Como é que está sendo essa missão? Está sendo um tempo de adaptação, mas uma adaptação muito positiva e muito boa. Eu passei 17 anos trabalhando no setor da nossa igreja, que foi o setor da formação. E agora eu estou vivendo a experiência de estar concretamente morando e trabalhando numa paróquia. É uma realidade diferente, mas também uma realidade apaixonante. Nós estamos sempre muito próximos das pessoas, atendendo às confissões, atendendo às demandas, visitando os doentes, celebrando nas diversas ocasiões. Para mim está sendo uma experiência muito rica. A Paróquia da Conceição, ela é uma referência aqui em São Luís do Monte Castelo. As pessoas têm uma grande devoção a Nossa Senhora e aqui por causa da imagem que veio da Rua Grande ainda, da antiga igreja, as pessoas têm um vínculo muito grande e frequentam muito o nosso santuário nas 2 missas que acontecem durante a semana e nas 4 missas que acontecem no domingo. Então é uma experiência muito boa e eu tenho gostado muito. Nós tivemos a quaresma e foram muitas as pessoas que vivenciaram essa quaresma. O senhor acha que ainda hoje as pessoas dão essa importância necessária ou não? Eu creio que sim. Mesmo diante de um mundo onde às vezes a gente percebe uma certa ausência do sagrado, a gente ainda consegue, mesmo diante dessas posturas, a tentativa da pessoa se aproximar. Nós temos uma procura até muito significativa. Graças a Deus, a nossa religião católica, a nossa igreja, como acho que outras igrejas, elas sempre têm um tempo mais forte para poder vivenciar essa experiência do sagrado. Nós estamos agora vivenciando esse tempo de Semana Santa, onde nós somos convidados a aprofundar o mistério de Cristo por meio do tempo específico para poder falar e para poder vivenciar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. E de que forma a paixão de Cristo pode influenciar as pessoas, até aquelas que são descrentes? De forma positiva. Ontem mesmo eu falava numa missa a diferença da paixão humana para a paixão de Cristo. A paixão humana é um resultado de um sistema, um mecanismo do nosso organismo que também tem os seus fatores neuroquímicos, porque também afeta a nossa mente. Quem está apaixonado fica pensando todo o tempo na pessoa. Às vezes ou come mais ou come menos, às vezes ou dorme mais ou dorme menos, então acaba afetando dessa maneira.
A paixão de Cristo, segundo a Sagrada Escritura, está mais ligada aos sofrimentos, às tribulações e toda a história de Jesus nos seus últimos dias antes de ser crucificado. Então a paixão de Jesus nos remete a uma experiência de profundidade. Mesmo com os sofrimentos, o que mais fala alto é a vida, é a vitória e não o fracasso. É a experiência da ressurreição sobre a morte. Então é um tempo muito específico para a gente poder falar de intensidade de amor e de sentimento pelo Cristo e pelo outro. Padre Cláudio, o que Deus quer de nós? Eu creio que Ele quer, nesse momento, para o mundo atual, quer que a gente se entenda. É muito complicado falar em religião num mundo marcado por guerras. Então, talvez o nosso maior desafio no momento é cultivar um espírito de tolerância, cultivar uma cultura da paz, da fraternidade e do amor. Eu creio que as religiões precisam espalhar essa mensagem. Fica muito difícil a gente falar de religião e de repente pregar a violência, falar de religião e não ter a capacidade para poder sentar pontos de vista, porque nós somos diferentes, nós pensamos diferente. Então eu creio que a religião quer nesse momento fazer a experiência de religar o ser humano a Deus, e uma vez religado, que a gente tenha tolerância, respeito e a capacidade de conviver com os outros. Eu acho que talvez seja nesse momento o maior papel e o maior desafio das religiões, em particular da nossa, do cristianismo. Padre Cláudio, que mensagem o senhor deixa para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, pessoas que estão alegres, tristes por algum motivo, mas que gostariam de receber uma mensagem de conforto? Olha, eu deixo uma mensagem de esperança, de alegria e de amor. Esses dias que nós experimentamos a Quaresma, o Tríduo Pascal e a festa da ressurreição no domingo, acho que nós somos convidados a refletir sobre a vida, e a vida tem tudo isso. Quem é cristão sabe perfeitamente que vai passar pelas tribulações, às vezes até semelhantes de Jesus. Vai ter queda, vai ter momento de sofrimento, de decepção, de frustração, mas a vida é muito mais do que isso. Depois disso, nós temos alegria, nós temos ressurreição, nós temos vida, nós temos esperança. Então eu deixo essa mensagem para todas as pessoas que estão assistindo. Se você está passando por um momento difícil, algum momento complicado, não perca a tua esperança, vai lutar pelos teus ideais, busca a tua experiência de fé, se reúna com pessoas que possam, de repente, te ajudar de alguma forma e cultive esse espírito de alegria. Isso é profundamente cristão. Então, que Deus abençoe. Eu agradeço também por essa oportunidade de estar aqui dando essa entrevista. Muito obrigado, Padre Cláudio. Eu que agradeço. Deus abençoe.